Retalha ou não retalha o Brasil? Na minha opinião, não, né? Porque eu acho que os Estados Unidos está retalhando o Brasil, né? A gente taxa os Estados Unidos muito mais do que eles taxam a gente. O Brasil os Estados Unidos é superavitário em relação ao Brasil, né? Porque a gente importa muito mais do que exporta para eles. Então, o Brasil não é um problema em questão de comércio mesmo, né? Então, acho que não deveria retalhar porque a gente está sendo retalhado por ter impostos maiores em relação ao produto americano, né? E indo além, né, eu acredito que o governo brasileiro poderia explorar isso para se aproximar do governo americano, né, e talvez melhorar aí a tarifação para o brasileiro, porque a gente pode entrar num segundo momento, né, quem que paga a tarifa, né, que é sempre o consumidor, né, acaba ficando mais caro o produto para quem está dentro do país. Então, se melhora a tarifa se diminui a tarifa brasileira sobre o produto americano, a gente consegue importar mais, importa tecnologia, bens de capital, máquinas, equipamentos, que é boa parte do que é importado dos Estados Unidos, né? E com isso melhora a produtividade, né? Melhora a produtividade total dos fatores e a gente consegue chegar num crescimento econômico sustentável, né? Bem, professor Rob, por que o senhor vota em retaliação ali, no caso do Brasil? O Gustavo acha que não, que na verdade os Estados Unidos é quem já está, né, retalhando o Brasil em função de cobranças maiores de tarifas. Não é a tua visão? Não. Pois é, o que acontece? Eu acho que o caso do Canadá, eu acho que ele é bem didático, né? Os Estados Unidos propôs 25% de imposto sobre o Canadá. A região lá de Ontário, que é a principal, né, a província do país, onde fica Toronto, onde fica Ottawa, então disse, olha, a gente vai taxar em 25% as exportações de energia para os Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos, o Trump reagiu, não, então a gente vai taxar vocês em 50%. E aí Ontário disse, não, então a gente vai taxar vocês em 50%. Que loucura isso, né? E aí eles recuaram, os Estados Unidos recuou. É um jogo mesmo, né? É um jogo, né? Então é isso. Primeiro isso, né? É um jogo, é um pouco de, né? Eu vou te bater, então você vai me bater, então aqui, mas eu tenho força, então eu acho que nesse aspecto é importante reagir. Talvez não de imediato, acho que a negociação é sempre o ponto inicial, né? Se você conseguir negociar, diz, olha, então eu vou baixar aqui, você derruba ali, não é? E aí um perde, outro perde, ou os dois perdem, um ganha, outro ganha. Tem que ser tem que haver alguma reciprocidade, né? Não pode só o Brasil perder. Então, se os Estados Unidos não propor nada de benéfico para nós, então eu acho que tem que retaliar com atenção, tá certo? Não pode ser algo que prejudique o consumidor brasileiro, que prejudique as empresas brasileiras, que prejudique a oferta brasileira de alguma forma. Tem que ser em setores em que haja ou possibilidade de oferta interna, ou então, não é, que algum outro país possa tranquilamente ofertar esse mesmo produto ao mesmo preço. E aí teria que se pesquisar, né? Mas, por exemplo, o Brasil importa muito carvão dos Estados Unidos. Eu poderia taxar o carvão, e aliás, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm bastante minerais de carvão, né, que estão aqui. Sim, em tese iria valorizar a nossa indústria aqui. Favorecer aqui a extração de carvão, né? Que, claro, é poluinte e tal, tem outros debates, mas o fato é que a gente importa carvão dos Estados Unidos. Então, poderia taxar, por exemplo, o carvão ou outro que ou beneficiasse a indústria local, né? Ou então que a gente pudesse importar de outro país. O que acha disso, Gustavo? Eu concordo com a questão eu sempre favorável à cooperação, né? Porque não a questão de fazer uma guerra em si, né? De, se tu me taxar, eu vou te taxar. Mas não, vamos sentar aqui, vamos ver, né? Quais produtos que tu está taxando, por quê, onde é que a gente pode diminuir e achar uma eficiência, né? Em termos do que a gente está importando de lá, do que eles estão trazendo, levando daqui para lá, né? E chegar num acordo que, com certeza, vai favorecer mais a população, as indústrias aqui do Brasil de forma geral, do que simplesmente aumentar o tributo sobre algum produto, né? E em questão de tarifa em si, né, o impacto é sempre difícil de mensurar porque a indústria vai, por exemplo, a questão do aço, né, pensando lá no caso dos Estados Unidos, a indústria que consome esse produto, ela vai pagar mais caro, né? Então, só que esse custo é bem difícil de apurar, né, de saber exatamente. Então, ela pagando mais caro no aço, ela vai ter que cobrar mais caro no produto que ela está produzindo, seja ele qual for, né? Sim. Pode, enfim, armamento, bens de capital, máquinas, equipamentos que a gente traz para cá. Então, tudo isso tende a ficar mais caro e dilui o custo, teoricamente, da tarifa
na cadeia de produção, né? Então, eu acredito que a gente não deva ir nessa linha de aumentar tributos, porque vai acabar impactando em outras questões. E, principalmente, se a gente troca, né, para de importar dos Estados Unidos e passa a importar de outro país, a demanda por moeda, né, ela pode afetar o câmbio e a gente ter um impacto diferente, né, em outra ponta. Então, a economia é bem complexa, né? Pode ter algum outro tipo de impacto relevante aí que vai afetar o país de alguma outra forma, né?